Para estudarmos este assunto tão interessante, o assunto de hoje, na verdade, é o paraíso perdido, está ali no capítulo 3 de Gênesis. Estão conosco aqui o pastor Acílio Alves. Tudo bem, pastor? Tudo bom, prazer estar aqui. Pastor João Batista, é um prazer tê-lo também aqui, pastor. Obrigado, prazer estar com você também e os nossos queridos ouvintes que estão conosco. Eu já tenho dito aqui a vocês que, para estudarmos a palavra de Deus, sempre temos que buscar a orientação divina. Afinal de contas, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa do Espírito Santo. Pastor Acílio, o senhor oraria conosco? Pois não, vamos fechar os olhos e orar. Deus querido, neste momento vamos abrir as páginas da Tua Palavra, julgamos ouvir ali o som da Tua voz. Pedimos que o Senhor nos ensine suas lições e nos dê a força que precisamos para viver de acordo com elas. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O paraíso perdido. Nós estudamos aí como tudo estava tão bom, tudo maravilhoso, mas de repente, num tropeço, ocorreu essa queda, como acontece às vezes aqui na Terra também, né? Olha, nós vamos começar falando sobre a serpente. Realmente, como é que essa serpente apareceu? Conte um pouquinho esse episódio, pastor João Batista. Na verdade, a serpente, ela não aparece na lista da criação de Deus por nome. Nós vemos que Adão não dá nome à mesma, né? E ela apareceu no momento em que Eva estava longe, portanto, no momento em que ela se separou do seu esposo, de uma forma estranha, que certamente Eva nunca tinha visto nenhum outro animal falante. Não é? A Bíblia não fala dos papagaios. Então ela provavelmente não tivesse ali um papagaio para falar com Eva, e a serpente se dirigiu a ela, mas se dirigiu de uma forma interessante. Ela não a cumprimentou, apenas lhe fez uma pergunta, o que exigiu uma resposta. E daí para frente o diálogo se intensificou ao ponto de chegar nas consequências que nós vamos ver em seguida. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, o senhor mencionou, é que ela estava separada do esposo, né? Quem sabe saiu passeando ali pelo jardim e deixou o esposo. E essa palavra serpente, ela aparece também lá no Apocalipse, não é, pastor Acílio? Sim. E ali identifica quem é essa serpente. A Bíblia identifica a serpente como o diabo, Lúcifer, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus é um ser espiritual, ele tem essa capacidade de entrar num outro corpo e falar por ele. Obviamente não era um animal que falava, mas esse inimigo de Deus que falava através de um animal, usando assim um engano para atrair atenção. E obviamente atraiu atenção, né? Pareceu uma maravilha excepcional. Eva sozinha se sentiu atraído por aquilo, mas era o inimigo de Deus. Mesmo porque naquele tempo não existia o medo ainda. Então foi apenas a curiosidade que chamou a Eva a olhar para aquilo. Perfeitamente. Né? Agora, uma coisa interessante com respeito a isso é que essa serpente, ela usou a mentira, e a Bíblia aponta Satanás como o pai da mentira, né, pastor João Batista? Perfeito. São João 8,44, Jesus mostra muito claramente, além da mentira, quem é o originador da mesma, quem é o pai da mentira, né? Então, a gente percebe que, atrás dessa mentira, logicamente, vieram outras tantas, e Eva sabia que aquilo era uma armação, mas parece que ela foi, assim, enfeitiçada, num sentido de chamar tanta atenção para ela, para que ela atendesse aquelas vozes. Agora, interessante, vamos contar um pouquinho do episódio aqui. Havia uma árvore, apenas uma árvore em todo o jardim, em que Deus tinha dito que eles não deveriam comer. Não é isso, pastor Acílio? Sim, havia um teste de fé. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, fé é sinônimo de confiança. Deus criou todas as coisas, colocou o homem ali para cuidar do jardim, para viver do jardim, e Deus havia dito, usem o jardim, cuidem dele, e comam do que quiserem. Há uma árvore aqui que vocês não devem comer. Era um teste de confiança, não que houvesse nessa árvore alguma virtude especial, algum defeito especial.
mas um teste para ver se uma ordem de Deus tão simples poderia ser obedecida. O que a serpente fez não foi apenas oferecer um fruto, mas oferecer uma ocasião para o ser humano desconfiar de Deus. E, lamentavelmente, desconfiaram de Deus, ouviram a sugestão do engano e caíram no erro. Bom, essa ordem de Deus, que acabava sendo uma lei de Deus também, porque ele disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, né? Na verdade, no momento eles não morreram. Como é que a gente explica isso? Talvez dá a impressão até que Satanás estava certo. Como é que o senhor explica isso, pastor Batista? Não resta dúvida que essa palavra é verdadeira. Deus afirmou, Deus fez uma afirmação que se eles comessem daquele fruto, do fruto daquela árvore, certamente morreriam. Deus não colocou nenhuma condicional. Ele disse, certamente morrereis. Deus não disse que isso iria acontecer, mas se nós levarmos em consideração que a morte, ela se dá no momento da cessação da vida. Sim. Nós sabemos disso. Mas o processo de mortificação, ele pode começar antes disso. No momento em que eles comeram daquele fruto que era proibido comer, eles começaram a morrer. Uhum. Inclusive morrer psicologicamente e emocionalmente com o que veio após isso, as experiências que eles tiveram em seguida, começaram a se mortificar. Agora, hoje ainda, uma pessoa pode estar mais próximo de Deus e sentir a presença divina, como também pode separar-se de Deus. E parece que a pessoa não vai percebendo a separação até que a coisa fica feia, né? Nós vivemos num mundo em que o pecado existe. Então a influência do bem e a influência do mal andam de maneira meio paralela no mundo, ainda que, obviamente, o bem é superior e mais forte. Nós temos o mal e o bem não só no mundo, mas até dentro de nós mesmos. Então, uma luta para se descobrir que voz a gente vai ouvir, e uma luta para se escolher que tendência da minha alma, do meu coração, eu vou seguir. Esse é o terreno sagrado da decisão humana. Hoje nós podemos escolher entre o bem e o mal. Adão e Eva podiam escolher entre obedecer e desobedecer. E se tivessem obedecido, nunca teriam conhecido o mal, que seria uma tremenda vantagem. Né? Hoje nós vivemos num tempo em que o mal existe, com todas as suas duras e tristes consequências. E a gente pode escolher entre um e outro e dirigir o caminho da vida. Ainda que ao longo da vida a dor do mal nos acompanhe, quem escolhe o bem está valorizando o destino, né? No final, o bem vencerá e o mal não mais existirá. Agora, pastor Acílio, eu estava notando aqui em Gênesis capítulo 3, que a gente percebe, por exemplo, que Satanás tentou a Eva, mas Eva foi quem tentou Adão, né? Quer dizer que uma pessoa que fica do lado de Satanás também pode se tornar um agente tentador. Sim, é uma influência. Agora, vamos lembrar de uma coisa, Satanás tentou a Eva, mas ele foi como que obrigado por alguma orientação, por alguma concessão divina, a no momento da tentação, lembrar a Eva das palavras de Deus. Quer dizer, não há tentação em que a gente esqueça inteiramente a palavra de Deus. Então o diabo chegou e disse assim, o que foi que Deus disse? Antes de tentar, lembrou de Deus. Parece que essa é uma lei divina. Deus nunca nos deixa a gente ser tentado de maneira que a gente não pudesse resistir. E como neste confronto de confiar ou desconfiar da palavra de Deus, confiar ou desconfiar da palavra do inimigo, Eva caiu, foi muito fácil para Adão imaginar que esse era um caminho bom. Então a influência de Eva é inexcusável. Contudo, a responsabilidade de Adão é dele mesmo. Não dá para jogar a culpa em Eva. Ele teve uma influência, mas poderia ter resistido. E, lamentavelmente, essa tem sido uma evasiva que o ser humano tem trazido no decorrer dos anos das civilizações. Fato que as pessoas sempre encontram uma desculpa, um bode expiatório para colocar a culpa pelos seus erros. Como o pastor Acílio mencionou, realmente Adão, ele não foi enganado. Ele estava consciente, ele estava vendo
a consequência que já causara em Eva a partir do instante que ela assentiu com aquilo tudo. Né? Muito bem, agora aconteceu esta queda, pastor João Batista. Quais foram assim os resultados assim imediatos? Por exemplo, comeu do fruto, já sentiram. Bem, uma das consequências naturais foi o sentimento de culpa. E esse tem acompanhado a humanidade até hoje. Isso tem causado muitos problemas e muito trabalho para os psicólogos, né? O sentimento de culpa tem trazido muitos problemas. Mas uma outra consequência foi a fuga constante do ser humano de Deus. Naquele instante a gente percebe que o casal se escondeu de Deus. Isso tem sido uma maneira, durante o tempo, Jonas, né? Sim, fugiu de exatamente. Deus, correu, foi embora para não estar o filho pródigo para não enfrentar os problemas da sua casa, as leis, etc. Fugiu, foi embora, depois voltou arrependido, né? E realmente isso, ainda hoje, o grande problema nosso hoje é justamente essa fuga de Deus, não é? E as pessoas, Deus não foge de nós, somos nós que fugimos dele. Foi ele que teve a iniciativa de procurar o casal e perguntar onde você está, não é? Para que, ao encontrá-lo, pudesse cobrir a nudez, não apenas física, mas a nudez psicológica que eles estavam passando naquele momento. O senhor tocou num assunto interessante, pastor Acílio. Eu percebo que quando a pessoa comete alguma coisa errada, ele tem a impressão que todo mundo está lendo o pensamento dele, né? É como se ele estivesse nu nesse sentido. E, tanto é que o pai, que é esperto, se o filho cometeu alguma coisa, fala assim, olha assim e fala, rapaz, o que você andou fazendo? Não é assim? Quando o ser humano usou a sua capacidade de escolha para escolher um caminho que era contrário ao de Deus, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Perdeu não só o gosto pelas coisas de Deus, mas perdeu também a capacidade de entender as coisas de Deus. E a partir daquele momento, a experiência de conflito interior é a constante experiência da condição humana em que todos nós vivemos. O senhor disse uma coisa aí que me chamou a atenção, que eu não havia pensado. Ele perdeu, então, parte do livre-arbítrio, porque ele não podia escolher ficar lá dentro mais, não é? Na verdade, na mão de Deus, nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o bem e o mal. Na mão do mal, você acaba só escolhendo o mal. Então, voltar-se para Deus é receber de volta o livre-arbítrio. E outra coisa que eu queria mencionar, a expressão conhecer na Bíblia não quer dizer só ter ciência. A expressão conhecer na Bíblia quer dizer ter convivência, ter experiência, ter intimidade. Então, quando a Bíblia diz que aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não quer dizer que ao experimentar daquilo, Adão e Eva passassem apenas a saber que o mal existe. Não, além disso, eles passaram a conviver com o mal. O mal é uma experiência agora íntima da própria natureza humana. Então, o conflito daí resultante, que muitos chamam de consciência pesada, é sempre um indício de que alguma coisa não vai bem naquela pessoa. Que coisa impressionante. E o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, eu posso conhecer ou ler sobre dor de cabeça, né? Estou falando de algo que eu conheço profundamente, entendeu? E é uma consequência do pecado. Nem sempre é bom conhecer pessoalmente as coisas, né? Porque a pessoa quer conhecer o que é dor de cabeça, o que é dor de dente. Isso não é bom, não é? É interessante que até aquele momento eles conheciam a teoria do mal. Sim. Não é? Daquele momento em que eles experimentaram o fruto, eles passaram a viver o pragmatismo em si, Sim. do mal. Eles perceberam que ele era muito pior do que eles imaginavam. E isto, na nossa vida, também é assim hoje. Muitas vezes nós conhecemos alguma coisa que não faz bem até que a experimentemos. E desse momento em diante nós passamos a sofrer as consequências e vemos que é muitíssimo pior a experiência em si
do que a teoria que nós poderíamos apenas conhecer. Mas, lamentavelmente, o ser humano ele é de uma curiosidade tremenda. É aquela velha história que muitos já ouviram falar, que você poderia viver muito bem se você não se lembrasse de tal coisa. E aí, que tal coisa? É um objeto? Aí você não deixa mais de pensar naquilo. Parece que aconteceu isso também com eles. Poderiam viver muito bem se não se aproximassem, se não comessem daquele fruto. Mas parece que isso não saiu da mente deles até que eles experimentaram. E, lamentavelmente, na nossa vida hoje também é assim. A gente sabe que o mal tem efeitos funestos na vida das pessoas, mas, lamentavelmente, parece que nós temos que experimentar. E depois que nós experimentamos, nós vemos as consequências, nos arrependemos e, muitas vezes, tardiamente. Aqui nesse nosso guia de estudo, pastor Arcílio, fala de algumas dessas consequências. Fala, por exemplo, de alienação, hostilidade e trabalho pesado. Vamos falar um pouquinho desses resultados, né? É trabalho pesado porque antes Deus tinha dado trabalho, mas parece que o trabalho era mais leve, não é? É verdade. Com a entrada do mal nesse mundo, as coisas, obviamente, saíram do trilho. Os planos de Deus têm que esperar agora um período para voltarem a ser implementados. Sim. Então, a vida de cuidar do jardim, que era um trabalho gostoso, agradável, começa a se tornar difícil. As plantas não tinham espinho, agora tem espinho. Os animais que conviviam em paz começam a ter um tipo de agressividade. A própria natureza humana, que era inteiramente amorosa, começa a acalentar ódio, rancor, tudo resultado da alienação e do distanciamento de Deus. Sim, sim. Então, a Bíblia diz que, como um castigo, como uma consequência, então, as mulheres em dores dão à luz filhos. Os homens com lutas conseguem o sustento. E uma outra consequência que a Bíblia menciona é essa ideia masculina de que ele agora é superior à mulher. E a mulher vive se submetendo a uma autoridade arrogante do homem. E aí a consequência do pecado trouxe tristeza não só para o mundo físico, mas para a família também. Além da dor de se carregar um senso de culpa, que é fonte de tristeza pessoal. O mal não dá certo. Deus não nos priva de nada bom. Quando Deus disse não vá por esse caminho, é porque a vida seria melhor se a gente seguisse sempre os planos de Deus. Pastor João Batista, a serpente também teve uma consequência, ela passou a rastejar, mas eu acho interessante um texto da Bíblia, que é Gênesis 3, verso 15, eu gostaria de lê-lo, porque essa é a primeira promessa de que tem solução para o pecado de Adão e Eva. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que vem a ser essa questão de inimizade entre ti e a mulher, descendência? Explique um pouquinho esse texto aqui. Na verdade, muitos sabem que esta promessa que tem aqui, no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, já é uma promessa de Deus para a solução do mal, não é? Porque ela é aquilo que nós chamaríamos uma profecia escatológica para um tempo do fim, em que hoje poderíamos dizer que ela se cumpriu. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o verso 3, mais ou menos, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio de Jesus Cristo. Esta ferida que causaria aqui ao homem, através da serpente, ela seria curada, ela seria sanada por Jesus, que viria justamente destruir essa serpente, como nós vimos no começo da lição, o pastor Arcílio falando, que que está lá em Apocalipse, né? Que esta serpente é Satanás. Então, o que nós vemos é uma solução de Deus previamente para que o pecado não perdure, não é, o tempo inteiro. Há um pensamento corrente hoje que eles falam assim, que pode-se enganar algumas pessoas por algum tempo, mas nem todas ao mesmo tempo. Eu diria o seguinte: o pecado ele pode perdurar por algum tempo, mas ele não vai perdurar a vida inteira. Graças a Deus por isso.
Inclusive, em Apocalipse capítulo 12, como ele disse, a igreja de Deus é simbolizada por uma mulher também, né? Sim. E a serpente aparece perseguindo essa mulher e Jesus, na figura de Miguel, batalhando contra essa serpente, né? Tenho a impressão que tem muito a ver com esse texto também, né, pastor Assírio? Bom, a Bíblia é uma unidade, não dá para você interpretar o Apocalipse sem o Gênesis, como também não dá para entender o Gênesis sem o Apocalipse. E a gente fala dos extremos, incluindo todo o contexto dos 60 e tantos livros da Bíblia. A experiência de se ter no meio da alegria um pouco de tristeza, no meio da saúde, a preocupação com a doença, no meio da paz de espírito, a ansiedade, é uma experiência triste, obviamente. Mas mostra também que em qualquer situação que a gente viva, sempre há oportunidade para a esperança. E Deus, para não deixar Eva naquela tristeza, disse, olha, o pecado entrou através de você, a solução para o pecado também virá através da mulher. Quer dizer, Jesus Cristo, a solução para o pecado, é filho de Deus, mas é filho de Eva, é descendente de Eva. A mulher passou a representar não só um pedaço da raça humana, mas a própria igreja de Deus. Jesus é o filho da igreja, olhando-se por este lado. E é o filho que vem salvar a igreja, né? Nós, como filhos de Deus, e por esse aspecto, irmãos de Jesus, vamos partilhar com Ele da sua vitória. E a mulher não vai carregar sempre o peso de ter sido a porta de entrada para o pecado, ela é também a porta de entrada para a salvação de Deus. As mulheres deviam ser muito felizes por causa disso, né? Com certeza. Falamos sobre as primeiras consequências. E uma das consequências, pastor João Batista, foi o fato deles se depararem com a morte pela primeira vez. Por que será que Deus pediu que eles matassem um cordeiro, pastor? Incrível, né? Antes de falar sobre isso, permita-me. Hoje, a gente vê na linguagem corrente que a questão da queda é que Eva comeu uma maçã. Sim. A gente não falou sobre isso, mas em lugar algum na Bíblia a gente vê que realmente foi uma maçã, não é apenas para dirimir essa dúvida. Mas o primeiro contato com a morte foi realmente muito, muito difícil, eu posso imaginar, porque até hoje, quando você pensa no sacrifício de um animal que é irracional, Sim. o que dirá de um ser humano, né? A gente fica assim constrangido, e se não temos experiência, se é uma criança que vive isso, então ela fica de alguma maneira traumatizada, chocada com aquilo tudo, não é? Mas Deus, ele quis mostrar para aquele casal e para a humanidade que o pecado tem um preço muito alto para ser pago. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aquele cordeiro, na verdade, ele precisava ser morto. O escritor de Hebreus diz que não é o sangue de um animal que traz a justificação do pecado, mas ele simbolizava, ele estava naquele momento, a partir daquele instante, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eles compreendessem que os efeitos funestos do pecado têm consequências gravíssimas, entre elas a morte. E eles tiveram aquele primeiro contato realmente com tristeza no coração, mas eles tiveram que fazer aquilo para que eles pudessem compreender que o mal que havia entrado no mundo por intermédio deles realmente era de uma consequência indizível. Agora, pastor Assírio, isso mostra que Deus não foi pego de surpresa, né? Ele já sabia que isso iria acontecer, ele já tinha uma solução para o problema. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não navega no tempo. O tempo é que está em Deus. A presciência divina, a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas, não limita a nossa liberdade de escolha, mas Deus tem sempre provisão. E usou a morte de um cordeiro não só para impressionar com o terror da morte, porque uma coisa é saber da morte, outra coisa é ver a morte, pior ainda é sentir a morte. Mas Deus usou também a morte do cordeiro para implantar na mente humana a ideia de substituição. Quer dizer, você deve morrer, mas é possível, por amor,
alguém morrer em seu lugar. Alguém que não tem culpa, o cordeirinho não tinha culpa de nada, né? Morreu como consequência dos erros de Adão e Eva. E Deus queria que o ser humano se preparasse para essa ideia de que um dia alguém poderia morrer em nosso lugar. E a gente até leva a ser tentado a pensar que a pele daquele cordeiro é que serviu de vestimenta para eles, porque diz que Deus preparou vestes com peles de animais, né? Sim. Tanto a pele do cordeiro serviu de vestimenta para Adão e Eva, o bonito nisso é que como o cordeiro já representava este que viria, este Deus homem, Jesus Cristo, que vinha para salvar a humanidade perdida, se a humanidade quisesse, né? Então, esse Cordeiro Jesus também tem uma veste de justiça, que não é nossa, é dele, mas que a gente pode usar. Então, tanto ele leva sobre si os nossos pecados, nos quais ele não tinha parte, como nós podemos levar sobre nós a justiça dele, na qual nós não tínhamos parte. Esse é o mistério, o milagre que Deus realiza de substituir, de me tratar como Jesus merece. E um dia tratar Jesus como eu mereci. Ele carregou sobre si a morte que era minha, para que eu possa viver a vida que é dele. Então, nas primeiras páginas da Bíblia, a gente não vive um ambiente de tristeza e de desesperança, um pouco de desilusão, mas a esperança está lá, o remédio já está anunciado lá. E uma coisa interessante, eu me lembro de novo do livro do Apocalipse, capítulo 3, onde Jesus aconselha a comprar dele esta veste. E é interessante que essa compra é sem preço, ou seja, é de graça, de novo, né, como foi para Adão. E essas vestes são realmente a justiça de Jesus Cristo. Agora, pastor João Batista, nós temos agora aqui os filhos de Adão e Eva também fazendo um sacrifício. Agora, há um problema aqui. São sacrifícios diferentes. O de Caim é de um jeito e de Abel é do outro. Será que Caim não sabia o jeito que o sacrifício que Deus queria? Caim sabia sim, porque se você e eu formos olhar um pouco mais à frente, nós vamos ver um verso interessante que quando ele, estou adiantando aquilo que aconteceu, uma das consequências do pecado, quando ele veio assassinar o seu irmão. Sim. E Deus disse para ele aonde estava o irmão dele, porque o sangue dele estava clamando por justiça no céu. Como o sangue estava clamando por justiça, Caim sabia que havia cometido um erro. Sim. Então ele sabia que tipo de sacrifício deveria oferecer. Apenas ele desejou mostrar um sacrifício com os seus esforços, com a sua... E isso mostra, nós sabemos que tem uma maneira de se comparar. Querendo ser justificado através do sangue do cordeiro e outro querendo uma justificação através dos seus esforços próprios. E é o que a humanidade, de alguma maneira, faz hoje. Nós estamos aqui localizados próximo à Via Dutra, para aqueles que não conhecem. Sim. E em várias épocas do ano, se nós passarmos nessa rodovia, nós vamos ver pessoas carregando cruzes pesadas para a cidade de Aparecida, aqui próximo. Achando que com isso podem comprar, então, alguma graça. E Caim tentou justamente isso. Ele sabia que Deus havia ordenado que era o cordeiro, porque aquilo era um simbolismo, era uma vida. Uma planta tem vida, sabemos Sim. que é um ser vivo, mas não tem sangue, não tem uma vida como tem um animal, no caso, o cordeiro. E Deus é muito específico. Deus, quando ele diz uma coisa, ele não faz meias palavras, ele vai direto ao ponto, ou seja, ele é pontual naquilo que ele fala. E ele sabia, sim, que era o tipo de sacrifício que Deus estava querendo, era aquele, e não os frutos do seu trabalho. Mas algumas pessoas, pastor Acílio e pastor João Batista, olham a Bíblia e falam, realmente, aqui está escrito A, mas se eu escolher uma outra letra, também está bom, também é letra do alfabeto, né? Ou então outro diz assim, aqui está escrito A, mas se eu escolher um número, que diferença tem, né? Pode ser também. Deus parece que não dá essa opção ao homem. Quando ele dá uma ordem, a pessoa tem que cumprir exatamente como ele pediu, não é isso? A gente é tentado achar que Deus é autoritário por agir assim, a gente esquece que na vida tudo é assim, né? Você vai dirigindo o seu carro e pode dizer assim, meu carro é tão bom, parece que eu estou andando 80 por hora, mas se o velocímetro disser que é 120, é 120. Não é só Deus que é absoluto.
A vida é assim. Você tem coisas que deve fazer de tal maneira. Não vai colocar num carro a diesel o combustível de gasolina, não vai funcionar. E não é porque Deus proíbe ou porque o diabo permite, é porque as coisas têm uma natureza própria, deve funcionar do jeito para o qual foram preparados. Agora, o que a Bíblia mostra, não só como regulamento, mas como estudo de caso, é que todas as vezes que a vontade de Deus foi seguida, o resultado foi bom. E todas as vezes que a vontade de Deus foi quebrada, o resultado foi mau. Ainda que na nossa capacidade limitada de entender, nem sempre a gente entenda as razões para isso. É por isso que a vida religiosa depende não só do conhecimento, mas depende da fé. Fé, volto a dizer, é confiança. Uma criança pode não entender por que o pai está lhe dando uma injeção. Mas se o pai é médico e a criança está com febre, mesmo sem entender, ela aceita. Porque sabe que o pai não vai fazer mal para ela. Dói um pouquinho a injeção, mas vai curar a febre. Então, Mas se a aí gente... eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falou em fé, como é que a gente consegue conciliar a questão fé e obras? Porque somos salvos pela fé, né? Mas Caim aqui, pelo jeito, foi condenado pelas obras. Como é que é isso? Essa confiança no poder de Deus deve abranger não só as especificações da sua palavra, faça isso, não faça aquilo, coma dessa árvore ou não coma daquela. Esta confiança deve ir além, deve entender que Deus é capaz de resolver tudo. Quando eu busco fazer alguma coisa, ainda que pareça humanamente falando que isso é uma boa intenção, uma boa inclinação, uma pessoa legal, né, que está querendo ajudar a Deus, contudo, no fim de todas as coisas, isso demonstra que estou desconfiando um pouco de Deus. Acho que Ele faz quase tudo, tem um pouquinho que é para mim. Então, a obra, como resultado de uma vida de fé, como resultado da influência de Deus na minha vida, a obra na vida cristã é uma coisa legítima. Fazer o bem, isso é uma consequência natural de uma religiosidade verdadeira. Contudo, a intenção de se fazer alguma coisa para comprar o favor de Deus ou para ganhar algum mérito que no fim eu possa dizer que Deus me salvou, não só porque Ele é bom, mas porque eu também mereci, essa é uma atitude que só existe depois do pecado, não existia antes. Essa é uma luta. A luta de Abel e Caim é a luta de todos nós. Um fez do jeito que Deus pediu, o outro fez do jeito que Deus não pediu. E o que fez do jeito que Deus não pediu é que ficou com raiva do que obedeceu. Lamentavelmente, no mundo de hoje, você vê aquele que busca fazer as coisas certas, andar no caminho de Deus, é alvo de desprezo, de rejeição. A história de Adão e Eva, de Caim e Abel, não apenas é uma história verídica, ocorrida, mas ela é também simbólica de toda a experiência humana nesse período do pecado. Deus precisa resolver o problema para todo mundo. Pastor João Batista, pastor Acílio, o nosso tempo já foi, não é? Mas as suas considerações finais e uma mensagem específica para os amigos da Novo Tempo. Ok, obrigado. Aos amigos da Novo Tempo, meu agradecimento por estar aqui com você nesse dia, no qual nós discutimos um pouco essas lições da vida, porque não deixam de ser. A nossa vida, lamentavelmente, vai continuar com essa luta entre o bem e o mal, entre fazer o que é correto e não fazer o que é correto, entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade, ou mesmo a vontade do inimigo. É interessante que nós continuemos estudando o que diz a palavra de Deus, que ouçamos o que diz a Bíblia Sagrada. E assim nós estaremos sendo treinados cada dia mais para o encontro com o nosso Deus, que quando isso acontecer, o mal, enfim, terá o seu fim. Pastor Acílio, suas últimas considerações e uma mensagem aos amigos do Novo Tempo. Pessoal, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro grande. Você dá um livro desse para criança ler, criança gosta de ler o comecinho e o final, né? Às vezes dá uma olhadinha no meio, na curiosidade. É bom ler a Bíblia toda, mas se você ler as primeiras páginas e as últimas páginas, você vai encontrar que nas primeiras páginas da Bíblia, o paraíso foi perdido, nas últimas, diz que ele será restaurado. Uma árvore que produzia vida, teve seu acesso vedado. Na última página da Bíblia diz que a árvore estará de novo disponível para todo mundo. O rio do Jardim do Éden, cuja porta foi fechada, estará lá de novo o rio, na cidade de Deus. No início diz, criou Deus o céu e a terra. No livro do Apocalipse diz, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Por causa do pecado, o ser humano se distanciando de Deus, essa alienação infeliz. Mas no livro do Apocalipse, na última página,
diz que nós poderemos viver na própria presença de Deus e Deus mesmo estará conosco. Lá no Gênesis diz que a maldição entrou, mas no Apocalipse diz que não haverá maldição. No Gênesis diz que a morte entrou, o Apocalipse diz que a morte não mais existirá. No Gênesis diz que o diabo entrou em cena, no Apocalipse diz que o diabo vai sair de cena. As dores, as tristezas que entraram no Gênesis, a Bíblia diz que no reino de Deus, no céu, se alguém chorasse, que ninguém vai chorar, mas se alguém chorasse, o próprio Deus lhe enxugaria toda a lágrima. Então, o plano de Deus não está perdido. Deus deu um tempo para o mal mostrar a sua cara. Mas no fim, Deus realizará os seus propósitos cabal e plenamente para Adão e Eva e para os seus descendentes que assim quiserem. Grandioso é Deus, né?